Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta terça-feira, dia 15/7, os futuros da soja encerraram o dia em queda, pressionado pela aversão aos riscos com a nova investida da política comercial do presidente americano, com tarifas sobre os membros dos BRICS e especialmente a Rússia, apesar de só valer a partir de agosto. A queda do petróleo, somada à recuperação do dólar internacional, também pressionaram as cotações da oleaginosa. Uma melhora nas condições dos cultivos dos Estados Unidos, reportada pelo USDA ainda ontem no fim do dia, completou o cenário baixista para a soja. O USDA, em seu informe de condições de cultivos americanos, registrou uma melhora nas condições da soja, com 70% das áreas em boas e excelentes condições, contra 66% na semana passada. 25% em condições medianas, contra 27% na semana anterior. E 5% em estados ruins ou muito ruins, com relação a 7% na semana anterior. Então, essa melhora nas condições das lavouras americanas acabou também ajudando na pressão de baixa. Dessa forma, o fechamento ficou próximo das mínimas do dia, que chegaram a 800 de queda. No fechamento, queda de 600, o que equivale a 0,6%. Dessa forma, o agosto fechou cotado a 995 e o setembro a 987,25 cents. Para o milho, os futuros encerraram o dia em leve alta, estendendo o tom positivo da véspera, em meio ao movimento de cobertura de posições vendidas. A queda no petróleo, aliado aos ganhos do dólar internacional, evitaram maiores ganhos. O USDA, em seu informe de condições de lavouras, registrou estabilidade nas condições referentes à semana anterior, mantendo os 74% em condições boas e excelentes, 21% em condições medianas e 5% em condições ruins ou muito ruins. Com isso, o fechamento ficou na casa de 1 a 2 cents de alta, o que equivale a 0,3 a 0,4%. do mercado, que oscilou entre 5 cents negativo e 6 cents positivo. O setembro fechou cotado a 401,25 e o dezembro a 419,75 cents. Já a B3, com bom andamento da colheita do Brasil, acelerada nos últimos dias, e um pouco de aumento de ofertas no mercado, acabou trabalhando em queda, onde o setembro ficou em 1% de queda e o novembro 0,5%. O setembro, dessa forma, fechou cotado a R$ 63,48. E com relação aos prêmios de soja, nós tivemos ganhos na casa de 10 cents por setembro. Dessa forma, fechando a 160 cents positivos. O baixo volume de oferta acabou ajudando a dar sustentação no mercado de prêmios, até mesmo porque nós tivemos queda no mercado em Chicago. Falando do dólar, que operou em queda, acompanhando o alívio global sobre moedas emergentes após uma semana de forte aversão ao risco provocada pelas ameaças tarifárias de Trump. No cenário externo, a inflação dos Estados Unidos veio em linha com o esperado, reduzindo temores imediatos sobre juros, mas mantendo no radar os impactos das tarifas sobre os preços. Internamente, o real foi influenciado tanto pela expectativa de resposta do governo brasileiro a tarifa de 50% imposta por Trump, quanto pela incerteza jurídica sobre o OF, em debate no Supremo Tribunal Federal. Nesse cenário, a variação do dólar ficou entre 5,5345 e 5,6045, onde no fechamento foi cotado a 5,5630, queda de 0,4%. E assim encerramos os destaques desta sessão. Na soja, a melhora nas condições de lavouras americanas pressionaram o mercado para baixo. No milho, a cobertura de posições vendidas trouxe sustentação aos preços do mercado. Já o dólar
teve alívio no cenário internacional com inflação americana dentro do esperado, o que não prejudica uma análise de juros americanos. E dando uma passada sobre o clima, as condições se mantêm favorável para as lavouras americanas e favorável à colheita de milho safrinha no Brasil. Nos vemos em nosso próximo vídeo.